Queridos amigos, temos a honra e o privilégio, mais uma vez, de estar aqui hoje com a Patrícia Costa. Olá, Patrícia. Olá, Diogo, boa tarde. Muito gosto em ter-te aqui connosco e tenho a certeza que vai ser uma partilha espetacular. Hoje vamos falar sobre temperamentos, que é outro assunto que ainda não falamos aqui no canal e que hoje vamos resgatar mais uma vez numa perspectiva mais antiga da astrologia, mais tradicional, não é? Esse conhecimento mais milenar que chega até nós através de várias informações que também a Patrícia vai partilhar connosco. E a Patrícia, com a Filipa, não é? Tem uma escola de astrologia tradicional focada no persa islâmico que se chama Moirai. Então eu vou deixar aqui o Instagram, vocês agora vão ver o Instagram delas. Por favor, subscrevam o canal, estejam atentos, que eles fazem bastantes oficinas, fazem cursos de formação, especificamente da astrologia tradicional, mas com foco nesse tipo de astrologia persa-islâmico, focada no período desde o século VII até o século XIV, predominantemente. Não é assim, Patrícia? É isso, predominantemente. Entramos já aqui um bocadinho no século XV, na medida em que temos estado a investigar também o famoso Observatório de Samarcanda, do Logbeg, e o seu tratado de estrelas fixas. Portanto, já aqui no início do século XV, mas o foco é efetivamente o período compreendido basicamente entre os séculos VII e o século XIV, e aqui numa área geográfica muito específica, que coincide praticamente com a da Mesopotâmia, não é? Que toda a gente, penso, que consegue mais ou menos identificar nos mapas onde será. E a astrologia que era praticada, ensinada, veiculada em língua persa e em língua árabe. Excelente. E uma das coisas muito interessantes da Patrícia é que chegou à astrologia não um pouco mais tarde, vamos dizer assim, um pouco mais tarde, numa idade muito próxima do Abu Mashar, que foi um astrólogo persa, assim, muito conhecido, provavelmente um dos nomes mais sonantes desse período que chegou até nós, não é? Será o nome, um dos mais sonantes. E a Patrícia vai-nos partilhar connosco uma história muito gira sobre esse astrólogo. Queres partilhar, Patrícia? Sim, Diogo, sim. Então reza a lenda, ou reza a história, que o grande Abu Machar chegou à astrologia com 47 anos, a idade com que eu também cheguei à astrologia, e a história do Abu Machar será mais ou menos esta. Abu Machar, em conversa com um astrólogo de corte, disse: eu não acredito em astrologia. Ao que o astrólogo terá respondido: a astrologia não se acredita. A astrologia estuda-se, vai estudar. O Abu Machar, sentindo-se talvez aqui picado, não é, pelo desafio, foi estudar astrologia, não mais largou. Consta que terá ensinado e praticado astrologia até aos 90 e muitos anos, Uau. e tornou-se efetivamente um dos maiores entre os maiores, um dos grandes nomes da astrologia medieval. Um, e satisfaz-me, de certa forma, saber que cheguei tarde, mas cheguei com força. E, Mais vale, não portanto, é? cá estamos. E cheio de conhecimento interessantíssimo para partilhar. Hoje vamos falar sobre temperamentos, como já disse no princípio, e se calhar vamos começar por falar disso, não é, Patrícia? Porque de temperamentos é um assunto, se calhar, muito grande, mas hoje vamos focar-nos especificamente de uma parte muito focada desse assunto. Queres-nos contextualizar? Sim, Diogo, o que eu gostava de propor para a nossa conversa de hoje era efetivamente o focarmos os temperamentos numa perspectiva que me parece estar ainda pouco estudada e mais ainda pouco conhecida do grande público, que é a associação ou a ligação dos temperamentos com as predisposições metabólicas. Então, se calhar temos é que começar por explicar um bocadinho o que é que são os temperamentos. E os temperamentos são uma espécie de personalidade da astrologia tradicional. O cálculo do temperamento era uma ferramenta fundamental. Portanto, podemos praticamente dizer que os astrólogos tradicionais perso-islâmicos começavam por analisar uma natividade, calculando, em primeiro lugar, o temperamento do indivíduo e do nativo.
Cada um dos 4 temperamentos, eles são 4, como já vamos ver daqui a um bocadinho, está associado a um conjunto de comportamentos, a um conjunto de motivações, a um conjunto de características base do indivíduo e também a um conjunto de predisposições, quer psicológicas, quer metabólicas. E, portanto, hoje eu gostaria que nos focássemos um bocadinho nestas predisposições metabólicas. Dito de outra maneira, se calhar as predisposições para vir a desenvolver predisposição, atenção, reparem, eu digo predisposição e saliento, para vir a desenvolver determinados desequilíbrios humorais ou determinadas patologias. E parece-me que nos devíamos focar hoje aqui, sendo certo que, quem sabe, numa próxima oportunidade não nos poderemos focar mais nas características psicológicas propriamente ditas dos temperamentos. Diogo, tu não te importas de pôr aí o primeiro Vamos então ver PowerPoint? a nossa Patrícia teve o gosto, né, fez-nos o gosto de trazer aqui um PowerPoint para nos ilustrar o conhecimento. Então agora nós vamos estar a ver o PowerPoint e, Patrícia, vamos então ver aqui os elementos, não é? Sim, Vamos então começar por... a base, isto não pretende ser uma aula, é uma explicação sumária, mas a base de toda a astrologia tradicional é esta, tudo assenta em 4 elementos. E estes 4 elementos estão o quente, o frio, o úmido e o seco. E a ideia é esta, é da mistura destes 4 elementos, destas 4 qualidades primitivas, assim é que é, da mistura destas 4 qualidades primitivas, quente, frio, úmido e seco, surgem os 4 elementos que toda a gente conhece, o ar, a água, a terra e o fogo. Nós temos 4 temperamentos e, portanto, cada um desses temperamentos está associado a um destes elementos. O Diogo vai pôr o próximo PowerPoint Vamos embora. para vermos que as qualidades de quente e úmido que originam o elementar correspondem ao humor ou fluido corporal sangue e ao temperamento sanguíneo. O quente e seco, correspondente ao elemento fogo, está associado à bilis amarela, entre nós e para que toda a gente perceba isto é o xixi, e associado ao temperamento colérico. O temperamento melancólico surge da mistura do frio e do seco, está associado ao elemento terra e à bilis negra, sendo que o frio e úmido, correspondentes ao elemento água, e ao fluido fleuma, como o próprio nome indica, dão origem ao temperamento fleumático. E, portanto, cada um destes 4 temperamentos tem um conjunto de características base, características fisionómicas, características psicológicas, características comportamentais e metabólicas. E, portanto, Só para sintetizar, seria Patrícia, se calhar vamos ter aqui o ponto de situação. Então, uma pessoa nascia, os astrólogos da altura calculariam então qual é que era o o temperamento temperamento. e a partir daí eles conseguiam fazer previsão ou ter algumas predisposições, tanto comportamentais como fisionómicas ou biológicas ou fisiológicas. Exatamente. Convém apenas salientar que todos nós, Diogo, todos nós temos os 4 temperamentos. Portanto, eles existem, todos os 4 temperamentos existem em nós. Simplesmente existem em proporções distintas. Portanto, vamos pôr as coisas nestes termos, entrando aqui um bocadinho naquilo que é a astrologia médica, mas sem entrar. Idealmente, um ser humano equilibrado teria 25% de sanguíneo, 25% de colérico, 25% melancólico e 25% fleumático. Ora, eu nunca vi. E se alguém conhecer algum mapa que tenha uma temperamento. distribuição destas, por favor, partilhe comigo, porque eu nunca vi. Portanto, a maioria de nós tem um
ou 2 temperamentos que se destacam em relação às restantes. Por exemplo, vamos imaginar um 50% melancólico com um 40% fleumático, e, portanto, nesse nativo, o melancólico e o fleumático serão os dominantes. Mas esta ideia é muito importante, portanto, os 4 estão sempre presentes, apenas estão em Libra. proporções diferentes. O mais comum é uma mistura de 2, acontecendo muitas vezes também uma mistura de 3. Uau. O mais comum. É muito, muito raro nós termos alguém com um 70% de qualquer um deles, ou 80% de qualquer um deles. Portanto, são casos mesmo muito raros Ah, esses. então o normal seria uma mistura, não é? Em proporções não idênticas, mas de alguma forma Sim, semelhantes, de alguma maneira, não é? Dá um ou sim. dois destes temperamentos. Sim, dito ainda de outra forma, ao fazermos o cálculo do temperamento, se verificarmos que os 4 estão muito equilibrados, isto é um excelente sinal. É um Exatamente. excelente sinal. Portanto, quanto mais equilibrados ao mesmo nível estiverem, em termos de saúde, de complexão e por aí fora, tanto melhor. Excelente, Se Patrícia. calhar eu aproveitava, eu não vou ensinar a calcular o temperamento aqui, não, Claro, não não é o faz parte também lugar. da proposta de hoje. Exato, mas fiquem só com a ideia de que em todas as diferentes fórmulas que eu conheço para cálculo de temperamento, todas elas têm ou levam em consideração o ascendente, a lua e a estação do ano. Portanto, depois, dentro de cada um destes 3 grandes tópicos, há diferentes coisas que têm que ser vistas, como os aspectos, o signo, o regente, o ascendente e por aí fora, mas o que têm em comum a todas as que eu conheço é efetivamente o estudo do ascendente, o estudo da lua e a estação do ano, que é também muito importante. Se calhar vou aproveitar a tua deixa, Patrícia, para Com certeza. reforçar isto, que é às vezes a pessoa se calhar faz aquele cálculo de média, não é? Soma e divide e subtrai, e se calhar não é. Não, Nós estamos a falar de coisas diferentes, não é? É preciso estamos a reforçar falar de isso. coisas diferentes, é preciso reforçar isso e é preciso também que fique aqui dito que eu não conheço nenhum programa de computador que calcule com exatidão as percentagens dos temperamentos. Portanto, tenham isso em atenção, não se limitem, o que eu vejo às vezes as pessoas fazerem é, eu tenho o ascendente, o meu ascendente é fleumático, o regente, o meu ascendente é colérico, sou meio-meio. Não, isto não é um cálculo de temperamento, são vários os parâmetros que têm que ser tidos em conta e estudados e pesados e analisados, e portanto, cuidado com isso e alguma atenção com isso. Exatamente, é preciso reforçar, não é? A pessoa não É. faça que a média de vida porque se não é isso, não é? Como eu tinha dito um bocadinho mais à frente, o temperamento. E aqui eu queria dizer que é muito interessante, Diogo, se pensarmos que a palavra temperamento vem do latim temperamento e significa, agora eu vou ler o que está no dicionário etimológico, significa combinação proporcionada dos elementos de um todo. Combinação, proporção, medida, mistura. Isto é Uau, o significado de temperamento. Portanto, repara, proporção, mistura, combinação. Isto é o temperamento na astrologia tradicional. claro, foi resgatada, não é? A palavra manteve o significado, não é? A origem da palavra manteve-se. Exatamente, exatamente. E, portanto, hoje não vamos falar dos traços físicos, não vamos falar do conjunto de comportamentos, o conjunto de características psicológicas, vamos falar nas predisposições metabólicas. Uma vez apurado o temperamento predominante, o que é que isto nos pode querer dizer? Excelente, Pode excelente. ser, Diogo. Vamos então passar para o próximo slide. Isto é uma imagem que eu acho muito, muito bonita, porque sabes que nós na escola, eu digo muitas vezes aos alunos, olhem para as imagens, olhem para a representação.
olhem para a representação de um Saturno, olhem para a representação de um Marte, porque só a imagem já nos diz muita coisa. Esta é uma obra que se chama Os Quatro Humores do Homem, de um senhor chamado Charles Lebrun. Eu não sei dizer isto, ó Diogo, dizes tu se quiseres. Não, está ali escrito, bem bonito, para quem E isto é do souber. início, pronto, isto é do início do século XVIII e está em Versalhes, no Palácio de Versalhes. E se vocês repararem, olhar para isto já nos dá imensa informação acerca dos temperamentos. Nós temos, em primeiro lugar, o colérico, ok? Isso, o colérico tem uma espada na mão. Okay? Isto já nos dá aqui uma ideia de força, de coragem, de ira, belicosidade, agressividade. Depois temos o sanguíneo, a tocar flauta com um ar agradável, um ar bem disposto, certo? O melancólico, agarrado aos livros. Uau. Acreditava-se que demasiado estudo provoca melancolia. Ok? Demasiado estudo provoca melancolia. E se calhar não se está longe da verdade. E por último temos o fleumático, que se repararmos bem não está a fazer nada. Está de braços Portanto, um tem cruzados, uma não é? atividade marcial, o outro está a tocar música, o melancólico está a estudar e o fleumático está parado, não está a fazer nada, o que é também muito característico. Obviamente que eu estou aqui a exagerar, a levar aos limites dos limites para que seja mais fácil de compreender, mas é muito típico de estados, temperamentos fleumáticos, uma certa passividade, muito típica. E temos umas imagens a seguir que eu acho ainda muito mais bonitas e que estão, estas sim, ligadas ao período perso-islâmico, que temos uma representação dos quatro temperamentos. Eu não sei se tens isto assim mais pormenorizado, Vamos Diogo. então, vamos ver o próximo. Vamos ver. Eu Olha, também. é o sanguíneo. E então aqui, esta imagem está no Museu Galileu, em Florença, e tem muita informação, porque tu repara, ele diz-nos que o sanguíneo é frio é quente e úmido, são as qualidades primárias, e está associado a Júpiter. Portanto, o planeta que está associado ao temperamento sanguíneo é o Júpiter, que é o grande benéfico, como toda a gente sabe. São representações persas, nota-se Pelo grafismo, é pela pelo técnica, desenho, não é? exatamente. Isso mesmo. É giro que se E vê ali embaixo o ar, não é? Também desculpa interromper, vê-se, Patrícia. exatamente, exatamente, ok? Vamos ver o próximo. Vamos ver o próximo. Aqui quem é que tu tens? Tens a cólera, o colérico, tens o elemento fogo ali muito pequenininho, não é? No cantinho, é quente e seco, e o planeta que a ele está associado é, obviamente, o Marte. Ui, já é outra energia. É outra energia. O Saturno, tens o elemento terra, que é seco e frio, e a temperamento melancólico. E tu repara como ele está ali sentadinho, com a mão apoiada na cara, portanto, está efetivamente numa pose melancólica. O Saturno aqui é muito interessante, deixa-me só dizer-te, normalmente o Saturno aparece imensas vezes representado com aquela espécie de barretinho vermelho, e neste falta-lhe a barba, porque habitualmente o Saturno é representado com umas barbas brancas, porque o Saturno é significador universal de pessoas mais velhas, coisas antigas, antepassados, e portanto normalmente aparece com uma barbinha branca, e este não tem barba branca, mas pronto. Este foi o barbeiro antes de ser desenhado aqui. É feio ao barbeiro. E por fim, tens aqui a água, que é fria e úmida, o temperamento fleumático ligado à Lua. Portanto, a Lua é, por excelência, o planeta da fleuma. Da fleuma. Vamos então. Vamos, então, o que é isto de predisposições metabólicas? Vamos começar pelo sanguíneo.
e vamos estruturar isto em 2 ou 3 tópicos diferentes. Então vamos ver, o temperamento maioritariamente sanguíneo tende a ter uma boa digestão, tende a ter um metabolismo moderado, relativamente equilibrado, hum, mas com um tônus intestinal um pouco frouxo. Isto dito de outra forma, costuma ter um intestino preguiçoso, ou um bocadinho preguiçoso. Tem um suor moderado, portanto, transpira moderadamente. Como é que é o sono? Eu acho esta parte uma delícia. O sono do sanguíneo é um sono sólido, com tendência a roncar e a ressoar. Uau! Os sonhos são normalmente agradáveis, o conteúdo, o teor dos sonhos é normalmente agradável e encantador. Sonhos bons, agradáveis. As predisposições, portanto, nós não podemos esquecer que o sanguíneo está associado ao sangue. Portanto, a primeira coisa que nos deve vir à cabeça são questões relativas a sangue. E agora vamos aqui fazer assim um grande aviso à navegação. Eu não sou médica, não pretendo ser médica, não sou curandeira, não pretendo ser curandeira, nem enfermeira, nem terapeuta, nem absolutamente nada disso. Isto é astrologia tradicional, não é medicina. Não estou a entrar em campos que não me pertencem, nem quero fazê-lo. Claro. É um resgate histórico, no fundo. Estamos a resgatar a história, é um retrato histórico do conhecimento. Estamos a pôr a astrologia a funcionar a nosso favor, porque tu repara, só com este exemplo, o sanguíneo tem tendência a ter diabetes. Uau. Vamos imaginar que eu tenho 30 anos. Não tenho, vocês já perceberam que não, mas pronto, até pelos cabelos brancos, mas vamos imaginar que eu tenho 30 anos e faço uma consulta astrológica uma consulta de comportamental e temperamental. E o astrólogo tradicional diz-me assim: olha, a senhora, quer dizer, com 30, a menina tem tendência a vir a desenvolver diabetes. Se calhar eu tenho tempo aos 30 de começar a adotar uma alimentação, um estilo de vida que me possa permitir evitar vir a tê-los, ou que eles só se manifestem o mais tarde possível na minha vida. Portanto, isto é uma ferramenta muito interessante. Substitui médicos? Não, de maneira nenhuma, nem eu quero. Vamos Percebes, deixar bem Diogo? claro. Claro que sim. Deixar isto muito bem claro, mas estamos a falar de um compromisso, e esta era a visão filosófica, cosmológica e astrológica do período perso-islâmico. Estamos a falar de um compromisso a médio e longo prazo. Portanto, a médio e longo prazo, se eu sei de antemão que tenho predisposição para vir a desenvolver diabetes, se calhar vou habituar-me desde já a comer comida com menos sal. Estamos a falar deste tipo de situações, não é? Perfeito. Eu acho que é muito importante tu realçares isso e acho que fizeste de uma forma exímia, não é? Aqui o objetivo é resgatar esse conhecimento e trazê-lo para a contemporaneidade e tentar aproveitar o melhor que nós possamos para o nosso dia a dia, sem substituir o papel de Exatamente. ninguém. Sem substituir o papel de ninguém, exatamente. Portanto, voltando às predisposições, tem tendência a ter colesterol alto, diabetes já vimos, hum, pode vir a ter urina no sangue, portanto, mais uma vez aqui as questões de sangue, tem tendência a ter distúrbios urinários. As nativas, com temperamento essencialmente sanguíneo, tendem a ter menstruações muito abundantes, com muito fluxo. Têm preguiça intestinal, também já falamos nisso, e a nível de derme, há uma hipersensibilidade. Portanto, muitas vezes a pele aqui é muito sensível e apresenta aquilo que se chama coupe-rose, que no fundo são os vasinhos sanguíneos É à tona, não visíveis é? Exatamente. à tona da À pele. superfície da pele. E no geral, isto é, convém dizer, no geral, o sanguíneo tem muito boa vitalidade. É isto. O fogo aí, não É é? isto. Usar todo o seu potencial. Exatamente. O colérico.
o colérico tem uma digestão rápida, um metabolismo muito acelerado, pudera, não é? Pudera. Um, tem fortes reações inflamatórias. Agora tu perguntas-me, e tu na prática como é que usas isso? Eu digo-te, olha, lembro-me de um caso muitíssimo recente em que eu disse à nativa, porque vi abertura na consulente para isso, olha, evita apanhar sol, porque não é? É Tende por- a... E a segurança me diz assim, não posso, eu não posso apanhar sol, eu tenho que andar sempre. Estão a ver os mexicanos, dos chapéus dos mexicanos na praia, sou eu, porque qualquer bocadinho de sol fica logo maluca e doente. Portanto, está no mapa, está no mapa. Pronto. Hum, para disposições, gastrite, acidez no estômago, febres, portanto, são muito dados a febres muito, muito altas, inflamações, urticária, erupções cutâneas, portanto, falta uma palavra em português, mas tu ajudas-me, erupções cutâneas, rash, Deve ser, pronto. por exemplo, acne, bolhas, não, qualquer coisa assim, ou não é bem isso? São mais borbulhinhas como se fosse alergia, como se fosse Ok. alergia, ou eczema também. Tem tendência a ter refluxo gástrico, a úlceras do trato gastrointestinal, dores de cabeça fortes, muito dados em enxaquecas, a irritabilidade, olhos cansados e vermelhos, gengivites, hipertensão e stress em geral. O suor do colérico é abundante e normalmente tem um odor corporal forte. O sono é extremamente inquieto, perturbado, com stress e indigestão, portanto é dizer não comam 3 horas antes de ir para a cama, porque isto efetivamente corre mal, e o colérico tende a uma de duas coisas, ou a acordar à meia da noite, ou a acordar muito cedo. Portanto, o sono de um colérico não é efetivamente assim lá muito, usar uma palavra que não existe, descansativo. Ok. Restaurador, Em reparador. geral, isso, reparador. E em geral sofrem imenso com o calor do verão, portanto não gostam de muito calor porque quente já eles estão com fartura, não é? Excesso o tempo, o termómetro interno já não acha tanta piada, Hum. Vou só beber um golinho de água, com licença. por favor. Eu acho que a Patrícia realçou e só vou reforçar isso, que é interessantíssimo perceber como é que os persas, não é? Como é que já há tanto tempo tinha esta informação tão bem detalhada, discriminada, não é? Tudo muito organizadinho, sobre cada coisa, de uma forma muito orientada. É interessantíssimo. É muito interessante a astrologia tradicional. Sabes, Tiago, normalmente nós somos acusados da astrologia tradicional é uma seca porque são regras, 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 regras. Hum, se calhar são, eh, se calhar é um bocadinho maçudo, mas o que obtemos afinal, que tu obtens, o conhecimento que tu obtens depois do esforço de aplicar as técnicas é absolutamente deslumbrante. E é uma delícia. É uma delícia. Porque tu repara, aqui não há intuição. Claro, é muito Aqui há mais matemática, não é? Muito mais regras estabilizadas, definidas e organizadas. sim, 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 sim. E isto não é para entrar numa discussão porque Sim, são posturas diferentes, são astrologias são diferentes posturas. e São esta também ressoa em posturas. pessoas diferentes. Há pessoas que precisam de mais estrutura e se calhar vão para uma astrologia mais Exatamente. tradicional, há pessoas que preferem uma astrologia mais intuitiva Exatamente. e aproximam-se de outros tipos de astrologia. E cada um, Exatamente, exatamente. E ainda bem que há lugar para todos, não é? Ainda exatamente. bem E que hoje em dia há astrologia para todos. Há vários tipos de sim. astrologia e para todos os gostos, para todos os interesses. E então vamos agora falar do. Melancólico, se puder Vamos embora. ser. Claro que Então, sim. como é que tu achas que é o sono do melancólico? Então, será aquele, eu vou brincar que era o Sonecas, não é? Que estava sempre encostadinho a dormir. É capaz de ser abundante, relaxado, profundo, diria. Pois, não, Ah, meu não. Deus.
O melancólico tem muita dificuldade em adormecer. A Eu sério? sofro de insónias, portanto, a melancolia faz sofrer de insónias e tenho muita dificuldade em adormecer. E como é que são os sonhos? Como é que são os sonhos típicos de um grande melancólico, ou seja, um temperamento claramente e notoriamente melancólico? Sombrios, perturbadores, muitíssimo frequente sonharem com temas de perda, de luto, de morte. Portanto, vês aqui as associações muito claras ao Saturno, pelo menos na visão da astrologia Tradicional. tradicional. A digestão é fracota, portanto, têm muitas cólicas, muitos gases, muita tendência a ter distensão abdominal e inchaço abdominal. O metabolismo ou é lento ou é errático, portanto, tem períodos de muito acelerado, períodos de muita lentidão. E uma coisa característica dos melancólicos, e quem nos estiver a ouvir nisto, se for melancólico, vai se reconhecer já, é aquele desejo por doces. Uau! Ai, apetece-me imenso comer uma coisa doce. Preciso de um quadradinho de chocolate, preciso de um pastelinho de nata. Atenção, melancólicos. É Ok? o melancólico cá em nós que está a chorar, não é? Está É a uma dizer. melancólica que em nós que está aqui a gritar por doce. Quanto às predisposições, desidratação, falta de apetite, hum, cólicas abdominais, prisão de ventre também, apresentam muitas vezes deficiências nutricionais e de minerais, má circulação também, artrite, reumatite, doenças neuromusculares, tonturas, vertigens, isto é tudo muito simpático, zumbidos, nervosismo, depressão, ansiedade, e mudanças de humor. Portanto, o suor é escasso. Estava-me a esquecer de falar no suor, portanto, transpiram muito, muito, muito Muito pouco. pouco. E o melancólico é uma delícia, como estamos a ver. Ok? Portanto, falta-nos o fleumático. Vamos então fechar agora com chave de ouro, o flamático. Ou não, vocês decidem. Vocês agora decidem. Portanto, o fleumático tem uma digestão muito lenta. E este era aquele que não fazia nada na imagem. Ok, já Ok, estava o Deus? estagnado. O estagnado era o É, estava flamático. paradinho. Tem uma digestão lenta e normalmente sente muita sonolência depois das refeições. Portanto, aquelas pessoas que têm que dormir a sesta, não é? Depois do almoço, um bocadinho, muito provavelmente terão aqui uma forte componente fleumática. O metabolismo é lento e frio, têm má circulação, problemas de tiroide, muitas vezes, têm uma taxa metabólica muito baixa, tendem a reter água, a ter edemas, hipotiroidismo, obesidade, com muita frequência têm gripes e constipações, apresentam muitas vezes condições respiratórias crónicas, como asma e outros tipos de questões. Senhoras vão me desculpar, costumam ter celulite e uma tez bastante pálida. O suor é, por norma, frio e úmido e transpiram especialmente nas mãos e nos pés. Todos nós conhecemos pessoas que quando ficam mais nervosas ou isso transpiram mais Exatamente. nas mãos, portanto, provavelmente O têm aqui uma forte flamático. fleumática. O sono, este sim é que é o sonecas, Ah, entre ok. aspas, obviamente. Portanto, muito sono, um sono profundo e também têm muita tendência a ressonar. Os sonhos são lânguidos e os temas da água são muito frequentes nos sonhos dos Dos flamáticos. portanto, assim, de uma forma muito geral, podíamos dizer que signos ligados a ar tendem a ter questões respiratórias, signos ligados à água, edemas, signos de fogo, inflamações e úlceras,
e signos de terra, questões que limitam o corpo, que têm algum tipo de limitação do esqueleto ou dos músculos, portanto, assim, formas muito, muito, muito gerais. E, portanto, Diogo, o que a mim me fascina, entre milhares de outras coisas, nos temperamentos, porque eu acho absolutamente fascinante, e ainda nem falamos na parte mais psicológica, não é? Exatamente. Que é uma delícia, é que tu repara na quantidade de informação que é possível retirar de um cálculo, que é um cálculo de um temperamento. Isto sem ir ao ascendente, isto sem ir à delineação da casa 6 propriamente dita, que como sabemos é a casa das doenças, e sem entrar na astrologia médica propriamente dita. Portanto, conjunto de predisposições, de indicações que isto nos dá e que podem ser aproveitadas de formas muitíssimo interessantes. Exatamente. Vou-te dar um exemplo, se me deixares. Imagina que eu quero emagrecer e vou ao nutricionista. Se eu chegar ao nutricionista e dizer assim, olha, atenção, quer dizer, eu não vou dizer isto ao nutricionista, mas pronto, vamos imaginar que é um Se o nutricionista foi nutricionista ao com astrólogo, uma mente muito aberta, uma mente muito aberta e astrólogo, eu chego e digo, olha, vai desculpar-me, eu já calculei o meu temperamento e eu tenho um metabolismo muito lento. Eu estou a ajudar-me a mim mesma ao ajudá-lo a ele. Percebes o que eu mesmo, quero dizer? E, mesmo. portanto, acho que isto abre aqui portas muitíssimo interessantes, que eu espero poder estudar mais e melhor e investigar mais. É um tema que me interessa, quero aprofundar e gostava muito que fosse possível resgatar o mais possível uma tradição da astrologia perso-islâmica que se perdeu completamente, que é a tradição dos remédios. O Uau. que é isto? Uma coisa maravilhosa. O que é os remédios? É, por exemplo, eu fazer o cálculo do temperamento e dizer assim, bebe sumo de romã 3 vezes por semana. Só isto. Se calhar é interessante, Patrícia, reforçar para as É pessoas que já muito. estão um bocadinho fora deste contexto, que se calhar na tradição o astrólogo era o médico, era o cientista, era o astrónomo, era, quer dizer, na mesma pessoa juntava-se todas as áreas, a maior parte, uma grande parte das áreas de conhecimento que impactavam diretamente a sociedade. Queres falar um bocadinho Sim, sobre isso, sem Patrícia? dúvida. Vamos ver, os astrólogos da época eram polimatas, portanto, eram versados numa série de temas, desde medicina, a matemática, a astronomia, a astrologia, a filosofia. Portanto, o conhecimento não era um conhecimento especializado e focado num tema como temos hoje. Bem, Só para que se tenha uma ideia, nas universidades da Europa da Idade Média havia o trivium e o quadrivium e, portanto, havia 7 disciplinas que eram estudadas, entre elas retórica, música, lógica, a astrologia. Portanto, o conhecimento era um conhecimento mais amplo e mais vasto. Usando aquela se calhar piroseira da floresta, mas pronto, nós hoje olhamos só para a árvore e na altura conseguia-se ter melhor noção da floresta toda. Mais uma vez eu digo, nós somos astrólogos do século XXI. E, portanto, isto não podemos esquecer. Nós somos astrólogos do século XXI. E, portanto, nós estamos a utilizar técnicas muito antigas, mas estamos a utilizá-las no aqui e no agora. E, portanto, eu volto a frisar, isto são predisposições metabólicas que eu retiro de um estudo específico que é feito no mapa natal, certo? Não substitui médicos, não substitui exames, não substitui o que quer que seja. claro. É integrar, não é? No fundo, é um integramento, é uma integração do conhecimento, se houver essa Sim, disponibilidade, mas a pessoa tem que sempre acompanhar pelo médico e fazer os exames, óbvio, tudo, não é? obviamente. Nunca vai Óbvio. substituir. Eu acho que a Não, Patrícia tocou no ponto excepcional. Patrícia, deixa-me perguntar-te uma coisa. Então, nós já falamos sobre toda esta questão dos temperamentos,
Eu acho que já partilhaste um conhecimento muito interessante. Sem dúvida que eu reforço que na escola, nas Moirai, eles fazem formações, fazem, abordam os temas, vão começar uma curso de astrologia horária agora em fevereiro. Então, subscrevam a página delas, entrem em contato, estejam a par do conhecimento, porque mesmo que eu acho que se estude uma astrologia mais contemporânea ou mais moderna, como se quiser chamar, há conhecimentos que nós podemos ir bebendo e integrando, não é? Não vale a pena se calhar virar costas a coisas muito valiosas. Mas agora se calhar vais falar um bocadinho sobre ti, Patrícia. Conta assim, três ou quatro momentos, o que é que te trouxe a astrologia? O que Não é que fez? quero! Vamos embora, agora é sobre ti. Ora bem, Diz-me, ó porque já Diogo, disseste chegar um bocadinho mais tarde, então o que é que aconteceu nessa se calhar vida? são, se calhar são um caso atípico, não é? Porque aquilo que eu normalmente ouço as pessoas dizer é qualquer coisa como, eu sempre tive muito interesse e muita curiosidade. Eu não. Portanto, eu nunca tive interesse nenhum, nem curiosidade nenhuma sobre astrologia. Eu sou fruto dos anos 70, portanto, a educação que eu tive em casa é que só acreditava neste tipo de coisas as pessoas analfabetas, portanto, quer dizer, eu fui efetivamente educada num ambiente de esquerda e, de certa forma, todo este tipo de conhecimento era absolutamente ostracizado e descartado, e só os ignorantes e os analfabetos é que davam crédito a determinado tipo de coisas. Portanto, eu cresci nesse ambiente. Sou licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, exerço advocacia há mais de 25 anos e, portanto, esse meu percurso profissional também nada tem a ver com este mundo. Astrologia. Eu vim aqui parar assim um bocadinho à maluca e por acaso, vim aqui parar um bocadinho à maluca e por acaso, há um momento da minha vida que eu conheço a Filipa, que tu já conheces e já aqui tiveste. Houve uma empatia muito grande entre nós quando nos conhecemos. A Filipa referiu que ia fazer um curso isto na segunda vez que eu estive com a Filipa, que ia fazer um curso de astrologia, e disse, conta comigo. Assim à maluca, não é? Um bocado esta minha maneira de ser, às vezes um bocadinho impulsiva. Ela mesmo, como quem quer dizer, Não não estava te muito estou crente. a ver aí, tal, e coisa assim, não, sim, olha, é online, e ela, e aí, então está bem, porque fisicamente não, que eu tenho as miúdas, eu tenho duas filhas, não, e tal, e o trabalho, e o escritório, isto e aquilo, mas pronto, online tudo bem e tal. E no fim da primeira aula eu fiquei completamente, mas o que é isto? Quer dizer, onde é que eu me vim meter? Porque isto, eu só pensava, pá, isto é fantástico, isto é história, isto é mitologia, isto é geometria, isto é astronomia, isto é física, isto é tudo. Pronto, e não parei mais, não é? E não parei mais, e como tu sabes, levamos isto muitíssimo a sério, investimos muito, muito do nosso tempo nisto, não só o nosso tempo, porque somos investigadoras independentes e, portanto, não temos nenhuma universidade Claro. eh, Apoiar, a dar um apoio. apoiar, a patrocinar, portanto, fazemos-lo sozinhas. Sabes também que sim, que investigamos e temos estado em diferentes sítios, em imensas conferências. E pronto, olha, Diogo, estou aqui. A partilhar o conhecimento e resgatar esse conhecimento para seres lá amigo. E não foi só, então, a idade do Abu Achar idêntica, não é? Também foi, não se acredita, estuda-se. E tu, quando foste É estudar, isso, sim, 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 sim. Às vezes quando me dizem, tu acreditas nisso? Eu disse, mas isto não é uma religião para eu ter que acreditar ou não, não é? Pá, exatamente, estudem, leiam, vejam, experimentem. comprovem, não é? Acho que a astrologia comprova-se quando se pratica a astrologia, ela vai-se comprovando a cada encontro, a cada mapa, não é? A cada estudo. É isso, é um sistema que funciona, Diogo, essa é que é a verdade. É um Exatamente. sistema interpretativo, é uma arte interpretativa, simbólica, mas que funciona. Porquê é que funciona? Como é que funciona? Se calhar é a resposta para 1 milhão de euros, mas que funciona, funciona. Eu acho que já estivemos mais longe dessa resposta, não é? Que com o avanço de outras E, áreas se calhar, científicas é capaz dessa resposta do porquê que a astrologia funciona estar cada vez mais próxima de nós.
Mas eu acho sinceramente que em nosso tempo de vida vamos conseguir chegar a esse porquê, porque é que a astrologia funciona. Agora que funciona, não é? Funciona. Então, meus queridos, eu vou deixar outra vez aqui o Instagram das Moirai. Eu aproveitava só para dizer que dia 21 de fevereiro começamos com um novo curso na nossa escola, que é um curso de astrologia horária. Esta astrologia horária vai ser ensinada, vai ser partilhado o conhecimento sempre de uma perspectiva perso-islâmica. Serão 16 aulas, sempre às quartas-feiras, e vamos ter nos dias 9 de março e 16 de março, portanto, 2 sábados, um workshop que eu acho absolutamente fascinante, fica o repto, a que nós damos o nome de Zodíaco Escondido. E o Zodíaco Escondido nós vamos abordar na teoria e na prática o uso das dodecatemórias, das novenárias e vamos mostrar e ensinar a utilidade das mansões lunares nas natividades. Ele chama-se escondido porque efetivamente trata-se de coisas que não estão visíveis numa primeira olhadela do mapa e é fascinante, absolutamente fascinante e portanto, Diogo, olha, Quem se alguém soar, quiser, é isso. Vejam aqui, vou voltar a é pôr aqui isso. agora o Instagram das Moirai. Sigam lá porque essa informação dos dias que digo já está presente. Da astrologia horária, envia mensagem para a página, porque eles não têm, as Moirai ainda não têm site. Então envia mensagem para o Instagram, que eles respondem, a Filipa ou a Patrícia respondem e passam todas as informações, mandam mensagens prontamente, não é? Que é interessante, rapidamente, E normalmente respondem. programa também. E vou enviar também, vou mostrar outra vez agora o Instagram da Patrícia. Também me deixe sigam a Patrícia. Dê feedback, vão lá no Instagram dela, dizer: Olha, gostei. Quero falar então Sim, dos temperamentos, agora mais na perspectiva psicológica, não é? O desenvolvimento psicológico dos temperamentos, para nós fazermos um segundo vídeo agora sobre temperamentos, mas noutra perspectiva. Patrícia, um gosto. Diogo, foi Espero meu. que tenhas gostado de estar aqui connosco. Gostei, Diogo, soube muito bem. Eu estava, confesso, que estava nervosa. É a primeira vez que estou assim que dou assim a cara, por assim dizer, e estava um pouco ansiosa, mas Diogo, tu foste um anfitrião perfeito, tornaste isto muito ameno, muito sereno, muito tranquilo e muito obrigada. Muito Um obrigada. gosto, não é? Um gosto contar com a tua presença, Patrícia. E é um até já, não é? E, meus queridos, muito obrigado por terem visto este vídeo até ao fim. Tenham um excelente dia e continuem a descobrir a astrologia.